Olá, boas-vindas ao 30º episódio do programa Tenho Orgulho da Idade. Hoje nós temos uma conversa muito especial com o Colbert. Ele já está aparecendo aí para a gente conversar sobre como é que se pode aprender, começar uma nova habilidade depois dos 40. Colbert chegando. Você que está passando aí, boas-vindas. Vai deixando o teu comentário, compartilhando a tua experiência para essa conversa de final de sexta. Boas-vindas, Colbert. Oi, tá joia, Juliana? Tudo bem? Tudo bem. E contigo? Tranquilo. Finalzinho de tarde, de semana, né? Mas tá tudo jóia. Isso aí, chimarrãozinho pronto, ou cafezinho, ou outras Tô com coisas, café. né? Café. Então, que bom, que bom. Olha só, Colbert, a gente te chamou aqui para o programa porque a gente gostaria de conversar contigo sobre coisas muito ligadas a serviços assim que as pessoas que muitas vezes acabam usando a idade como desculpa para aprender uma habilidade ou não, né? E muitas vezes elas se sentem até mais velhas, mais novas do que a própria certidão de nascimento diz, mas de alguma forma a gente parte do princípio de que para escolher viver bem também depende de como que a pessoa se percebe, né? E inclusive para aprender alguma coisa. E uma dessas coisas diz respeito a também novas línguas, né? Que é uma coisa que você trabalha. E nós, Sim. terapeutas humanistas, gostamos muito de pensar a percepção da pessoa também ligada a como é que ela aprende a aprender, né? E para isso acontecer precisa ter uma certa liberdade para aprender, né? E que muitas vezes é barrada quando dizem assim, você tem que aprender inglês. E você é expert nisso, né? Você sabe muito bem como que as pessoas, o que faz muitas vezes as pessoas resistirem e se abrirem para essa nova experiência. Eu queria que você nos contasse o que é que acontece que muitas vezes você aí percebe pelo aprender inglês, eu aqui percebo pelo aprender a aprender também outras habilidades, Sim. mas que envolvem vários problemas na vida dessa pessoa, né? Qual que você vê aí, Colbert, que tem sido um dos maiores problemas de quem acaba deixando para depois dos 40 aprender inglês? Show. Ju, tem alguns elementos aí para a gente poder trabalhar, né, nessas questões que você levantou. Acho que a primeira delas são as pessoas entenderem os seus reais motivos. Porque o que acontece? Geralmente, aqui a gente foi pegar desse universo do inglês, mas pode ser qualquer coisa. Na nossa primeira infância ali, na adolescência, tem sempre alguma certa pressão social, né? Somos seres sociais. Então, o pai, a mãe, o familiar, querendo o nosso bem, nunca é o mal, pega a criança e joga dentro de uma escola de inglês. Porque, afinal de contas, o inglês ele é muito importante, vai dar futuro, oportunidade, abre portas, etc. Só que a criança, o adolescente, ela não está dentro daquela mentalidade dos pais. Se isso não for trabalhado com ela, para ela entender o espaço que ela está entrando, em um ambiente que a acolha e trabalhe aquele perfil de uma maneira que torne aquele espaço algo que venha trazer uma positividade para ela, você acaba, de uma certa maneira, criando ali naquela pessoa, naquele jovem, um afastamento. Como se você colocasse ali dentro da cabeça dela um ponto negativo em relação à experiência do inglês. Que, a grosso modo, tem excelentes escolas no Brasil afora que sabem tratar o infanto-juvenil, né? Acolher ele, fazer com que ele desenvolva no processo de aprendizado do idioma. Mas, assim, a grosso modo, essa massa acaba tendo uma experiência que não traz ela um resultado muito positivo, né, dentro do inglês. Então, isso gera uma sociedade que, por exemplo, tem 5% só da população brasileira que é fluente. Nossa. Tem mais de 40, pouquíssimo, tem mais de 50 anos. Demais, hein? Tem mais de 50, 60 anos que a gente já está tendo contato direto
com o idioma, né, por influência cultural, enfim, estar presente na nossa matriz curricular escolar, mas a gente tem um processo de estranhamento, porque ele não é feito de maneira natural. Eu não vou entrar nem no mérito do ensino público, ou até privado mesmo, da escola, ali no ensino fundamental, ensino médio, que não tratam o inglês da forma como deveria, ou seja, ser algo usual. Tudo bem, a gente aprendeu o português, que é a nossa língua materna, do jeito certo, né? Toda a base gramatical, mas o inglês ele deveria ser trabalhado para ser usado no nosso dia a dia. E não é, muitas vezes. Então a gente passa 13, 14 anos na escola, cria um trauma do tal do verbo to be, quando vai para uma escola particular do inglês, ainda nesse processo de que o pai e a mãe colocou a criança lá dentro, e ela não quer estar lá dentro. Então isso vai refletir nesse adulto. Quando a gente vai conversar, né, sobre esse universo, que é o adulto, ele se dá num outro patamar, porque infanto-juvenil é um processo de aprendizado, é uma mente diferente do adulto. E aí a gente começa a lidar com esse adulto, que agora tem uma alta necessidade, às vezes tem até um interesse pelo aprendizado da língua, mas ela não consegue encarar como prioridade, porque ela começa a tornar as objeções, e aí a gente identifica algumas dessas objeções, como uma eterna desculpa para fugir daquilo que para ela vai trazer um resultado positivo, seja em qual área, pessoal ou profissional. Então é como se o adulto ele entrasse num limbo, num buraco, que ele não consegue sair, porque ele não enxerga o real objetivo dele estar voltando a buscar aquela habilidade. Porque ele lembra lá do trauma da infância, ele lembra lá do não gostar da adolescência, por mais óbvio que para ele seja a importância do inglês hoje. Então, esse é um primeiro elemento, Ju, que a gente tem que tratar aqui, que é que o adulto ele precisa olhar com uma sinceridade maior sobre os seus próprios objetivos, para entender se ele quer estar ali ou não. E faz muito sentido isso que você fala, porque aqui, no ponto de vista psicológico, isso significa valorizar a autodireção de uma aprendizagem, né? É quando você consegue escolher, vou aprender inglês, né? Não impulsionado pelo desejo egoístico de outrem, né? Alheio, de alguma forma não fazendo sentido. Concordo plenamente com isso que você fala. Isso faz todo sentido mesmo. Juliane, e engraçado é que o adulto, por mais entendendo, né, que ele tem aquela necessidade ou até tem um interesse, ele acaba buscando, às vezes, o inglês da forma mais, entre aspas, mais errada possível, né? Ou mais mesquinha, que é do tipo, é o barato que sai caro. Eu vou na instituição porque tem uma mega promoção. Ou então eu vou na instituição porque eu vou ganhar X, Y, Z. Não como deveria ser. Eu vou na instituição porque eu preciso para uma meta específica que vai trazer um resultado para a minha vida e eu tenho que me comprometer em alcançar aquele resultado. Então, meio que ele já entra de uma maneira errada, com uma postura errada. E aí é óbvio que ele acaba não colhendo o resultado necessário. Ele deveria estar entrando numa instituição não para ganhar um squeeze, mas para buscar a fluência, não para ganhar uma mochila, né? Não estou aqui desmerecendo os brindes, nem nada disso, não. É só uma reflexão um pouco mais profunda. Mas faz todo sentido, porque se você compra algo porque você não está muito motivado mesmo, você vai precisar de alguns bônus. O que se chamaria na psicologia, a primeira psicologia, a mais antiga, de um gatilho, um reforço positivo, algum up para você se motivar. Ou seja, a motivação não vem de dentro, né, Kubert? Exato. E essa que é a verdadeira batalha. Porque, tudo bem, vamos lá. Geralmente, nesse universo do inglês, o que pesa muito para um adulto? Tempo e sempre o financeiro. Mas quando ele entende que algo é prioritário, tempo e financeiro, as pessoas se planejam, se organizam para fazer acontecer. Senão elas não realizariam nada na vida. Como diriam, né? Se quem não tivesse quem tivesse tempo sobrando fosse quem realizaria as coisas, só os desocupados dominariam o mundo. Então, realmente, quem está construindo, quem está correndo atrás, não tem tempo. Mas se ela entende que aquilo ali é um compromisso dela, ela acha esse tempo. Ela acha o recurso para estar fazendo um investimento. Até porque tem um retorno.
Agora, a briga está onde? Na protelação, na procrastinação. Em última instância, a gente tem que quebrar um pouco dentro de nós mesmos esse muro, essa barreira que nos impede de dar o último passo. É o pular de bungee jump, né? O instrutor não te empurra, ele não pode te empurrar. Você tem que decidir, você já tem ali a marra, você já tem o material de qualidade, você já tem tudo, né, profissionais ao redor, mas é a pessoa que decide pular e mergulhar. Se eu empurrar essa pessoa, tá errado. Tá erradíssimo. Na verdade, os profissionais ao redor, né, vamos dizer, o tal do que seria o bônus, né, é a qualidade do produto, é a qualidade do pedagógico, é a qualidade da instituição, é tudo, mas ela tem um limite. Quem não quer, não faz. E quem quer, dá qualquer desculpa. Então você está dizendo que essa desculpa, por exemplo, do pouco tempo, né, que para quem tem mais de 40 anos e que está ocupado em cuidar dos filhos, crianças, adolescentes e muitas vezes aqui quem faz parte do programa também tem os pais e idosos para dar conta, então é uma geração que sim, está em uma fase da carreira com muita produtividade, está no auge da produtividade em termos de carreira, e o pouco tempo pode virar um desafio, um obstáculo, pode acabar sendo o que faz com que essa pessoa use como desculpa, mas no fundo tu está querendo dizer assim é porque não dá importância mesmo, aquilo não está sendo prioridade. Eu não quero ser leviano, Juliana, de virar e falar assim, que uma relação de tempo, por exemplo, de uma pessoa que tem 40 anos, que cuida dos pais, que tem filhos, que fazem milhões de coisas, é exatamente igual, proporcionalmente igual, quem tem 20 e poucos, não tem filho, não está iniciando uma carreira, mora num apartamento sozinho, e está tudo bem, não tem... eu não quero ser leviano de falar que é igual. Não é igual, mas a questão é o seguinte, não tem como ser igual. Mas a questão é o seguinte, a gente pode escolher abraçar, né, essa nossa realidade e nos contentarmos com ela mesmo e falar não dá, ou a gente pode entender que se o inglês vai de fato, se é um meio que de fato nos conduza a realizações e conquistas pessoais, encaixar aquilo como uma prioridade. Ou seja, é uma tomada de decisão, independente da realidade que cada um passa. E cada um vai viver a sua. Alguns vão ter mais tempo, outros menos tempo. Por que eu estou colocando as aspas? Porque isso é extremamente relativo. A vida ela é dinâmica. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã. Então, a gente tem que estar decidido, se comprometer e fazer uma aposta no sentido de que vou encarar e vou extrair o melhor daquela experiência. Porque o resultado daquilo vai voltar diretamente para mim mesmo, para a minha própria evolução. Que às vezes vai até liberar tempo. Aí entra naquela questão de, bom, pode ser que aprender inglês seja 20% do tempo que eu preciso fazer para ter retorno dos 80% dos meus resultados dependam disso, né? E às vezes pode ser de N formas, né? Uma promoção no trabalho, uma potencialização em outro mundo. A gente costuma dizer, no mundo do científico, do mestrado, do doutorado, que ciência, por exemplo, se faz em inglês, né? Se toma a ação de muito mais recursos, muito mais artigos, muito mais publicações, muito mais atualizações quando se sabe inglês, né? Tanto que toda pessoa que faz um mestrado tem que fazer também proficiência em inglês, né? Proficiência é entender o mínimo de uma escrita, né? Mas esse às vezes acaba sendo um obstáculo, um desafio. As pessoas que, porventura, pensam em fazer um mestrado, um doutorado, depois dos 40, depois que os filhos já saíram de casa e resolve cuidar dessa parte. Mas que outros obstáculos, desafios você vê assim, Colbert? Porque eu vejo que os obstáculos, desafios, ao longo do ciclo de vida, eles tendem a aumentar, né? E se a pessoa está com essa mentalidade, esse jeito de pensar que você falou, sendo um obstáculo para ela, então a gente está diante de uma grande barreira, né? Que é o jeito da pessoa, a filosofia da pessoa, né?
Quando a gente aprofunda um pouco mais, o que que acontece? Isso é interessante. Geralmente as primeiras objeções que aparecem são tempo, nesse universo, né? Tempo, financeiro, às vezes o metodológico, o deslocamento. Mas quando a gente começa a depurar isso, a gente sempre cai na tomada de decisão, né? Da consciência da pessoa sobre o grau de compromisso que ela verdadeiramente quer ter e quer assumir com os próprios resultados. Então é muito fácil quando a gente fica só na superfície e fala: a minha vida ela é muito difícil, e torce e retorce em cima desses pontos para não sair do lugar. Porque, por exemplo, quando a pessoa geralmente fala para mim: eu não tenho tempo. Vamos lá, a gente pegar uma pessoa de 45 anos. Se desde os, vamos dizer que ela nunca teve tempo, ou nunca teve dinheiro, olha o grau de exagero que eu estou colocando. Mas se ela, de 20 anos até os 45 anos, tivesse separado 1 hora para estudar inglês por semana, acessando o conteúdo de graça que tem na internet hoje, no mínimo, ela não seria uma pessoa que estaria ali iniciando no idioma. Ela já teria aí os seus 20, 25 anos, né? Claro, eu estou brincando aqui, mas para sair daquele ponto da desculpa. Uhum. Aquele ponto da desculpa. Então, por exemplo, olha que interessante, você falou o negócio da pesquisa, né? Tá, ok, todas as publicações, se eu sou um pesquisador, né, um professor acadêmico, de uma universidade de renome, tem várias pessoas, laboratórios que eu coordeno, faço publicações, e eu quero me comunicar com a comunidade internacional, eu vou comunicar em qual língua? No inglês. Então, todas as minhas publicações vão ser em inglês. Então, é uma condição sine qua non. Aquilo ali tem que ter, a pessoa ela tem que ser fluente. Mas a maioria não é. Se contenta no inglês técnico, no inglês instrumental. E por mais que ela tenha aquela necessidade, por mais que ela te fale essa necessidade, quando a gente chega no fiel da balança que é, e aí, qual que é o seu grau de compromisso? Ela retoma para o ponto. Eu tenho que orientar tantas pessoas, eu tenho tantos programas de pós que eu tenho que fazer. Ela volta para o ponto inicial, sem perceber que semana que vem ela vai ter que reunir com pesquisadores internacionais, estrangeiros. E se constranger na frente deles por uma habilidade básica. Ou seja, se ela corre atrás e resolve isso, ela está liberando tempo lá na frente, porque ela não vai precisar da pessoa ali que a orienta, fazendo o intermédio da comunicação. Ou então sendo uma comunicação truncada, onde ela não consiga de fato passar qual que é o cerne, os pontos da pesquisa que ela desenvolveu. Ou então ela fica se contentando só com os elementos técnicos daquela área, quando a vida ela é muito mais diversa. Ela não é só aquela área. Então, assim, eu volto nesse ponto. As pessoas acabam escolhendo viver sobre a incoerência. E aí tem as desculpas mais variadas possíveis. Eu falo um negócio que é o seguinte: eu não estou negando a realidade. Impossibilidade é uma coisa. Impeditivo ou dificuldade é outra. Uma impossibilidade é quando não há condições mínimas. Colbert, agora eu estou resolvendo, quebrei a perna, né? Não exagero aqui. Não tenho como me deslocar até tal ponto. Isso é uma impossibilidade. Um impeditivo, uma dificuldade. Eu moro 3 morros atrás da igreja que eu quero chegar. Não é um caminho reto. Eu vou ter que passar por 3 morros. Então, o que eu posso fazer para passar por esses 3 morros? Fortalecer minha musculatura e fazer a caminhada, pedir uma carona para um amigo, pegar um avião. Ou seja, a pessoa, ela, na mente dela, inventiva e criativa, se ela quer, ela faz dar um jeito. Ela burla aquela dificuldade, ela encontra uma saída. Agora, se ela abraça e fala que aquilo ali não tem possibilidade, então não tem nem o que discutir, ela vai continuar na inércia. Verdade. Entende? Você está falando de algo que fez lembrar de outro grande obstáculo que eu percebo aqui no programa, que é quando a pessoa, justamente ao falar, ela dá uma desculpa e essa desculpa, de alguma forma, tende a muitas vezes não ser congruente, não ser realmente sintonizada com o que a pessoa sente. Por exemplo, esse constrangimento que você falou, né? A gente tem uma sabedoria organísmica incrível, né? E que ela vai comunicar, muitas vezes,
as formas de poder aprender a aprender. Uhum. Às vezes, é muito comum nessa faixa etária a pessoa dizer, Ju, tá difícil continuar no inglês, eu sinto sono, eu sinto dor de barriga, eu não sei porquê, mas chega na hora, é muito sono, né? Eu me distraio, eu faço de tudo, né? Tem várias coisas, mas o exercício de inglês eu não faço. Então, o organismo, ele vai dizendo, dando sinais, né? Do quanto que essa pressão está dificultando essa liberdade para aprender, né? Porque é como se a pessoa estivesse usando um padrão externo que ela tenta interiorizar, né? E o desafio, psicologicamente falando, ela descobrir esse que é dela, é de dentro para fora. Qual que eu quero seguir, né? O que como pessoa eu vou crescer, vou me realizar. Porque pode ser que esses valores de fora estão sendo comprados e não estão sendo suficientes para essa escolha, como você fala, né? Ela ainda não consegue decidir, fazer essa escolha inteira, mais racional. Então, só a cabeça que está ali, mas o coração, o todo, não está. Então, o organismo vai dar sinais disso, né? Ó, e isso, Ju, é fundamental o que você falou, porque olha que bacana. É um movimento, né, de uma via de mão dupla. No sentido que a pessoa está consciente dos seus reais objetivos, e esse é um dos meus papéis, né, alinhar esse objetivo. Não os meus, mas os delas. Deixar isso claro. Claro e limpar o meio de campo, né, como a gente fala. Limpar o meio de campo. Quando ela é honesta o suficiente mesmo para olhar para o espelho e falar, não, peraí. O inglês não é um fim, ele é um meio. É um meio que vai me ajudar a levar aonde? Ah, meu sonho é fazer um tour pela Europa. Sou fascinado com história, eu quero passar por todos aqueles castelos de história medieval e eu não quero o intermédio do guia. Eu quero poder ler, eu quero poder conversar, eu quero poder vivenciar, eu quero poder estar ali. Então, na verdade, o que o inglês é aqui? Ele é só a ferramenta para ela buscar esse prazer. Então, quando ele está dentro de uma instituição de ensino ou de um modelo de aprendizado para buscar essa habilidade, a conexão que vai fazer com que ele não dê dor de barriga, não dê dor de cabeça, com que não dê sono, é ele focar ou ela focar nos seus objetivos, nas suas metas, nos seus prazeres, né? Que ela vai estar alcançando na medida que ela entende que aquilo ali vai dar um grau de satisfação maior para ela. Ou vai trazer uma conquista material, às vezes. Agora, tem o outro lado. Eu sempre falo o seguinte, João, eu não consigo atender todo mundo. Eu tenho essa humildade para entender que o meu programa hoje, dentro da Wiser Educação, né, com a WhatsApp ou com a Number One, ele tem os seus limites. Tem que, por exemplo, o infanto-juvenil não é a nossa especialidade, mas o público adulto é. Agora, o meu programa, o meu método, ele também tem que encaixar para a pessoa, ou seja, tem que ter um racional lógico, porque o programa tem um elemento pedagógico por trás que vai fazer com que ela caminhe para a fluência no que a gente se propõe em 24 meses, no programa adulto, mas tem que ter o sentimento, que é o famoso, peraí, eu consigo me ver nesse processo crescendo. Às vezes não é nem o entender como, mas é me sentir parte daquilo ali. Falar assim, é o famoso, eu vou com essa turma, eu vou com esse pessoal, porque ali eu me vejo crescendo. Tem o racional que me mostra a possibilidade e tem o sentimento, que é quando bate aquela conexão que você fala, eu quero estar nesse espaço. Que maravilha, Pulber. Olha, o que você está falando faz muito sentido, porque como terapeuta humanista a gente considera muito a importância de um ambiente favorecedor. Então, quando o ambiente é favorecedor, não significa que o ambiente vai ser assim um reforço positivo. Ai, porque eu me senti identificada, já que eles são da mesma idade que eu também sou. Não, não é só por isso. O negócio é mais profundo ainda. É porque ali você é aceito, você é aceita como pessoa, né? Não só como alguém que repete the book on the table, né? Mas uma aceitação incondicional, né? Você errou a pronúncia
E mesmo assim, a gente não te julga como pessoa, né? Você é aceito incondicionalmente, inclusive quando esqueceu da frase e errou, né? E aí, um dos jeitos que mais ajuda é justamente essa perspectiva humanizada, né? De ter um ambiente com colegas que também tem mundos vividos que ajudam a aceitar, a ter aceitação incondicional, uma compreensão empática, né? Conseguir se colocar no lugar da pessoa e sair, né? Eu me coloquei no lugar dela e simpatizei. Mas eu também poder sair e respeitar o ritmo dela, aprender, né? Então, isso são condições favorecedoras de uma aprendizagem que tende a ser eficaz e que foram comprovadas pelo Carl Rogers, inclusive, em quem a gente se inspira na psicologia humanista, ainda desde a década de 1930, né? E que muitos ensinos ainda não utilizam disso, não valorizam a importância de um ambiente facilitador como esse que você fala. Eu vejo como também um obstáculo para muitos a aprenderem, né? Que bom que você lembrou. Aí entra nesse ponto, tá, Ju, que tudo bem, tem o tempo, tem o financeiro, que são objeções, o deslocamento, mas a metodologia, o espaço onde você está, o que ele se propõe a entregar para você em termos de venha desenvolver. E é o que eu falo, eu não consigo atender todo mundo, porque o mundo é muito diverso, todo mundo é gente demais, né? E vão ter personalidades distintas, perfis distintos, enfim, mas eu sei qual o público que eu quero atender. E nesse processo de buscar o público que eu quero atender, que está muito dentro daquele público, que é aprender, se comprometendo, né, nesse sentido, e eu consigo selecionar, né, depurar esse público e criar um ambiente composto por essas pessoas, é um ambiente de autocrescimento. Por mais que tenha diversidade de condições socioeconômicas, de realidades, enfim, de regiões distintas, o compromisso está no próprio desenvolvimento. E vai ser um compromisso pré-estabelecido dentro de um programa. No caso nosso, que deixa muito claro o que precisa ser feito para poder dar certo. E a pessoa entra, se ela tiver de comum acordo, ou seja, ela já entra entendendo como que aquele organismo, se ele é para ela ou não, se aquele ambiente é convidativo para o próprio desenvolvimento dela. Convertir se não for. Tá tudo bem. Tem outras 300 milhões de escolas, de professores particulares e formas de se aprender, de se ensinar. Show. Agora, as pessoas têm que estar conscientes disso, né? Dessa clareza do processo, do que elas querem, do que se propõe, e aí buscar esse casamento. E essa clareza, Kuber, do ponto de vista da psicologia humanista, ela tem muito a ver com um alinhamento de expectativas. Toda pessoa humana, ela tende a se sentir ameaçada, o self ameaçado, quando as expectativas não estão claras. Por exemplo, desde criança, quando um pai diz, esse filho vai ser jogador, e ele é o maior perna de pau, ele não sabe jogar nada, né? Mas a decepção é tanta em frustrar o pai, né, que a pessoa ela pode se virar, se esmerar e inventar um falso self para dar conta daquela expectativa do pai. Porque enquanto criança, óbvio, que a gente vai querer, né, satisfazer a quem a gente ama. E aí, depois dos 40, essa maturidade já foi atingida, né? Provavelmente já isso não faz mais sentido. E aí, esse claramente de expectativas ele é muito mais natural, né? Se está em uma empresa que deixa claro que tem que ter fluência, se está em um programa de aprendizagem para inglês que deixa claro essas expectativas. Então é como se isso, do ponto de vista psicológico, Hubert, acalmasse, relaxasse a pessoa, sabe? E ela pudesse ser ela mesma, né? Ju, e aí que tem um ponto interessante, né, para essa turma acima dos 40. Porque tudo isso que a gente conversou é profundo. Agora, essa turma, ela tem uma capa. Ela tem uma armadura que ela desenvolveu ao longo da vida, que torna ela, de certa maneira, um pouco mais reticente a elementos que tragam uma reflexão para ela pensar sobre esses pontos. Geralmente, o posicionamento da pessoa é, me fala quanto que é e qual que é a turma que tem que ter no meu horário, na minha condição.
é um paciente te buscando por um tratamento e querendo mandar no médico. Não vai dar certo. Não vai dar certo. É um paciente entrando no espaço e falando, ó, eu tô com a dor aqui, eu acho que é tal doença, eu acho que é tal... Você me dá o bisturi que eu vou abrir? Não vai dar certo. Então, o adulto ele tem que entender também que se ele quer de verdade, ele tem que estar disposto a abrir mão, recuar da sua condição de controlador do espaço. Entender que ali ele não é o profissional mais preparado para lidar com a situação. Ele tem que assumir uma posição de alguém que está buscando resolver uma dor, um problema. E aí ele baixa essa guarda. Quando ele baixa essa guarda, ele abre para entender os seus reais motivos. E às vezes ele vai até chegar numa conclusão de que aquele espaço não é o ideal para ele estar. Ou então de que aquela habilidade não é o momento certo para ele buscar. Ou da forma que ele achava que ele deveria ser. Ou o contrário. Que ele precisa mais rápido do que ele imagina. Do que vão ter elementos que vão trazer resultados que ele nem tinha percebido. Então, se tem uma coisa diferente da turma dos 40 para a turma dos 20, né, que já são dois adultos, mas adultos em estágios diferentes, é que o adulto dos 40 ele precisa tirar essa crosta que ele desenvolveu na cabeça dele. De insegurança, de medo, mas também de desconfiança. E ele tem que estar mais aberto para esse processo. Essa confiança na relação professor-aluno, aprendiz, quem aprende, na relação de aprendizagem, ela é extremamente importante, né? Porque, e o Rogers comprovou, no mundo dos humanistas, a gente leva muito uma outra máxima, Kuber, que é essa assimetria na aprendizagem. Isso que você fala pode virar um obstáculo, sim, se a pessoa sentir que é superior ou inferior. E tratar isso como, não, já que eu estou comprando, eu é que mando, ou eu é que vou ter que obedecer, né? Então, essa questão de se sentir de igual para igual, ela ajuda nessa confiança, na relação de aprendizagem, inclusive, né, da porta para dentro da aula de inglês, e de qualquer aprendizagem, né? O que leva, muitas vezes, as pessoas a outra questão, que nem sempre é a própria pessoa de mais de 40 que decide buscar vocês, né? Geralmente é outra pessoa que acaba indicando. E quem aí que você vê que acaba ajudando essas pessoas a se decidirem, a irem para esse mundo da aprendizagem do inglês? Ó, eu sempre venho falando uma coisa, Juliana. As pessoas se movem muito pela dor e pelo amor, né? Geralmente, depois dos 40, que o adulto ele já passou por vários processos, geralmente, infelizmente, é muito por esse caminho da dor. Em qual sentido? Estou dentro de uma multinacional, estou dentro de um cargo X, seja ele qual for, e está tendo um processo de renovação intenso, onde eu estou vendo vários colegas sendo desligados, uma turma nova, mais preparada, mais conectada, mais barata para o mercado, entrando no meu espaço. Se eu não me preparar, eu vou ficar para trás. Então a pessoa corre atrás, não porque ela ama o inglês ou porque ela já está nesse grau de consciência de compromisso. Que consciência ela tem do compromisso? Então, ela é apertada pela realidade. E o adulto se move muito assim. Ele é apertado pela realidade. Ele passa a graduação, o mestrado, o doutorado inteiro sem fazer inglês ou fazendo inglês bem mais ou menos. Na hora que ele tem que fazer, quando ele faz uma publicação, que ele é chamado para apresentar de maneira oral no Congresso Internacional, ele quer aprender em 2 semanas. Aí vem o elemento do milagre, né, da mágica. Totalmente incoerente. Então passa 10, 15 anos e depois quer aprender em 2 semanas. Então a realidade dá esse apego. Para quê? Para quebrar aquelas desculpas, aquelas objeções, que muitas vezes são só dificuldades não impeditivas, e quebrar a tal da protelação. Porque tem gente, Ju, que tem tudo para fazer. Não é falta de tempo, não é falta de dinheiro, não é falta de nada. É só ela romper a protelação. Que está em mim, está em você, está em todos nós. Então, muito do nosso papel é ir ajudando ela a encontrar os elementos que justifiquem ela quebrar essa protelação. E outra coisa também, e outra coisa que ajuda muito o adulto, é que chega uma hora que ele começa a perceber e valorizar o tempo. 40 é
Não é 20, mas rapidinho chega nos 80. E a vida não espera. Então tem elementos ali de realizações do tipo, no campo mais pessoal, mais íntimo, por mais que a pessoa já tenha uma estabilidade financeira, que ela ainda não executou. Então, pelo prazer e por entender que o tempo simplesmente passa, ela se coloca numa condição de falar, não, peraí, agora eu vou correr atrás disso. Porque não dá para esperar mais. E a gente Com mais 10 anos eu tenho 50. A gente está falando aí de metade da vida, né? Pela expectativa de vida do brasileiro, cada vez mais a gente tende a ter muito mais anos vividos, mas o desafio é justamente a qualidade. E estar na metade da vida, com os neurônios, com poucas atividades neuronais, né? Só numa rotina repetitiva, né? Sem neuróbica nenhuma, sem exercício nenhum, dificulta ainda mais. Então, essa hora de começar a estudar inglês, para muitos vem com algum histórico na família de Alzheimer, por exemplo, já está comprovado que as pessoas que são multilíngues, até bilíngues, elas têm uma diferença estatisticamente comprovada com relação a novas redes neurais, inclusive uma diferença na quantidade de massa cinzenta, que é a quantidade de material realmente envolvido em um processo realmente eficaz do cérebro, que é neurônio trabalhando, não é morte neuronal, né? Então, a aprendizagem de uma língua, quando chega nesse ponto de ser preventiva para não falo nem Alzheimer, porque os estudos mostram até para um declínio cognitivo leve, né, que são sinais de memória que muitas vezes nem são característicos de demência, porque apenas 1% dos idosos têm, de fato, demência, né? Mas essas queixas de memória, muitas vezes, elas foram comprovadas cientificamente de que elas são bem menores em quem sabe mais de que 2 línguas. Então, é um mecanismo que, assim, para muitos acaba sendo a gota d'água. Era o que faltava para... Tá, então agora vai ser prioridade. Agora que eu tenho tempo, ou com menos tempo, tenho pouco tempo de vida, ou para estudar, eu dou um jeito de lidar com esse sentido de tempo aí. Vai ter que ressignificar. A chave começa a virar, né, Ju? Porque é óbvio que quanto antes, melhor. Mas também, se a pessoa já tem 40, 50 anos, não adianta olhar para trás no sentido de que já passou. Então, qualidade de vida, envelhecimento com qualidade é processo. Então, se lá atrás, com os meus 15, 20, eu faço exercício físico, né, tenho uma saúde mental trabalhada, é óbvio que eu já vou estar colhendo isso com uma qualidade muito maior dos meus 40. Tem gente que tem essa tomada de decisão, tem essa consciência mais cedo. Mas chegou nos 40, não está tudo acabado. Tem aí mais 40 pela frente. Né? Agora, é o famoso quem planta, colhe. E cada vez mais, quando a gente tem 30, a gente tem um vigor físico. Quando a gente tem 20, a gente tem um vigor físico mental. 30, outro vigor físico mental. 40, outro vigor físico mental. E aí, até por um ciclo natural da vida, isso vai caindo. Por melhor que a gente possa trabalhar os elementos para ter uma vida saudável, uma velhice saudável. Isso vai caindo. Então, 40, 50, 70, 80, vai encurtando a qualidade desse tempo. Então, se ela já tem 40, não plantou ainda, corre para plantar o quanto antes. Para ter uns 80 com mais qualidade de vida. Não só com inglês, mas outros elementos que vão cuidar da sua saúde mental e física também. Né? Isso entra em outra coisa que, assim, às vezes a pessoa acha que vai estudar, simplesmente aprender inglês, e é isso que ela vai encontrar. Bom, eu vou poder ir num restaurante, vou poder viajar, vou poder me comunicar. Acha que é isso que ela vai encontrar. Só que assim como isso pelo que eu percebo pelo pessoal que vem aqui do programa Tem Orgulho da Idade, né? Ela acaba ganhando muito mais do que isso. Ela ganha uma nova percepção dela mesma. E é justamente a percepção dela, inclusive está implícito na marca envelhecer, né? Envelhecer com S. Porque à medida que você vai descobrindo ainda mais da tua essência, do teu ser, as tuas escolhas são diferentes. Porque como pessoa, as escolhas elas dependem de como você se vê. Muitos chegam para mim e dizem, eu quero saber por que eu não escolho fazer inglês.
ixi, isso aí é um bônus. Primeiro tem que trabalhar o ser, né? Como que você se vê, como que você se percebe. E para muitas pessoas isso acontece ao contrário. Ela vai insistindo na aprendizagem e quando ela vê, eu achava que eu era burra, né? E eu sou inteligente, né? Consegue mudar essa concepção, assim, até às vezes extremistas, mas às vezes se sente fracassada, envergonhada. E aí essa percepção de si, ela vem também como mais um ganho, né? Que nem era motivação, nem era assim uma motivação, nem estava consciente para a pessoa de que ela ia ganhar com isso, né? Mas o fato de se sentir capaz de... É como a pessoa se sente quando ela aprendeu a andar de bicicleta e antes ela achava que não podia dirigir, qualquer outra habilidade. O ganho que se tem por trás de aprender uma habilidade é também a mudança da percepção de si, né? Do ser. Olha a agonia, né? Por exemplo, se a gente fosse, por exemplo, pegar o nosso próprio português, a gente pegar um livro, abrir ele, ter um conjunto de coisas ali que a gente não conseguir ler. Então, é essa a limitação. Imagina um adulto abrindo um livro, lá está escrito um conjunto de combinações ali que ele sabe que chamam de letra, mas ele não consegue extrair o que tem ali dentro. Aí agora, não por um passe de mágica, mas por uma decisão que passou por um processo que trouxe essa habilidade para ele, no caso do aprendizado do idioma, ele consegue organizar, ler e extrair aquilo ali. Olha a sensação de ser capaz, né? Isso traz um boom de hormônios, né, que o nosso cérebro dispara, e aí a gente acredita mais, a gente busca mais, e a gente lê mais, se qualifica mais, e evolui mais, se desenvolve mais, é mais empático, e o cérebro trabalha mais. E a gente tem mais qualidade. Daí, né? É uma espiral ascendente, não descendente, né? Exatamente. E é assim que o cérebro trabalha. Ele trabalha numa espiral exponencial para ascender ou para descender, né? A escolha está com a pessoa. Mas um ponto que desde o início que a gente está tratando aqui, Jô, é esse. 20, 30, 40, 50, 60, está muito na escolha. E como a pessoa olha para o próprio espelho dela e com muita tranquilidade entende, né? O que é aquilo ali, aquela habilidade, onde que vai levar ela. Uhum. E naquele lugar que ela se encontra, que ela não está agora, mas que ela pode estar num prazo X, se aquilo ali é satisfatoriamente suficiente para ajudar ela na jornada. Porque se não for, não vai. Olha que, né? Tem mais, não precisa ser inglês, pode ter mais trocentas línguas, outras habilidades. Mas ela tem que estar muito consciente dela mesma. E estar aberta para escutar e entender os processos. E ver se ela se adequa ou não. Uhum. Pois é, isso me deixa curiosa com o planejamento, Huber, que ela tem que ter. Por exemplo, eu sei que cada lugar que se faz inglês tem um jeito de se organizar para construir esse processo, né? E como é que é aí contigo? O que a pessoa tem que ter? Ela pode fazer de casa? Ela tem que ter quanto tempo, afinal? Porque muitos acabam dizendo, eu não tenho tempo. E nem sabe quanto tempo que é, né? Quantos minutos demoraria, né? Então, como é que é? Em relação a essa questão do tempo, é muito mais importante a gente focar na qualidade desse tempo, na intensidade desse tempo e na regularidade do processo. Pelo menos eu entendo assim. Porque não adianta nada você ter 5 horas por semana e não estar de corpo, alma, coração presente nessas 5 horas por semana. E outra coisa também, não adianta entrar num processo imersivo muito intenso de mergulhar no inglês por 2 motivos. Primeiro, a nossa vida não se restringe só à busca dessa habilidade, principalmente quando a gente está falando dessa turma dos 40 anos, tem 1 milhão de coisas para fazer. Então, essa prioridade do inglês não é exclusividade. Ela tem que ser uma das prioridades junto com as outras coisas da vida dela. A prioridade não precisa ter exclusividade, mas tem que ter o grau de compromisso como a pessoa tem um compromisso no trabalho, o compromisso com a família. Então, ela já vai entrar numa intensidade maior no processo de aprendizado. Outra coisa, aprendizado, qualquer coisa, é processo, é maturidade. Então, a gente tem que viver, então a gente fica só no campo teórico.
No processo de aprendizado do inglês, por exemplo, o que a pessoa tem que fazer? Passar por uma experiência. Ela tem que se propor a viver aquilo ali, para absorver de fato. Senão vai virar um conjunto de elementos ali que ela decorou, não assimilou e foi embora. Então, cada programa, cada empresa opera de um jeito. Nós operamos como? O nosso carro-chefe, né, que a gente brinca falando, o nosso curso adulto. Esse é o nosso público. A gente focou, estudou todas as potencialidades, objeções, as características desse público para entender qual é a melhor forma dele aprender. Então, hoje a gente entende, até porque a gente está no meio de uma... A gente tem, né, as nossas unidades presenciais, mas agora, por nós estarmos em pandemia, esse processo nosso do curso adulto, ele está acontecendo no ambiente virtual, certo? Ele se dá no ambiente virtual, porém interativo, com sala de aula no máximo 12 pessoas, que é um limite ali que a gente identificou dentro do campo virtual, a questão passa muito, e com professores. E aí, nesse caso, a gente opera com 2 aulas de 50 minutos por semana. Pode parecer pouco, mas num processo de 24 meses, que é o que a gente se propõe, para trabalhar a fluência, que é ler, escrever, falar e compreender, ou seja, pensar, né? A gente não traduz e a gente não decora, a gente assimila e aprende. Pensa em inglês. 24 meses para chegar nesse nível da fluência, 2 vezes de 50 minutos, pode parecer pouco. Mas é por isso que a pessoa tem que abraçar e entender o projeto. Ela saber qual que é o grau de dedicação que o tem, o foco que ela vai ter, o compromisso, a preparação de aula, qual que é a dinâmica pedagógica em sala de aula. Por exemplo, a gente trabalha com o método ativo, sala de aula invertida. É um método de solução de problemas, de encontrar saídas, e não respostas mastigadas. Ou seja, a gente desconstrói o fala quem pode, obedece quem tem juízo, e a gente aproxima as pessoas por uma intensa troca de conhecimento, guiada, coordenada, com pessoas que entendem o que estão fazendo, claro, mas é onde elas vão crescer coletivamente. Olha a importância desse organismo tá dentro de sala de aula, tá compartilhando do mesmo compromisso, do mesmo ideal, que é chegar na fluência em 24 meses. Então, ver um organismo que cresce junto. Então, nesse processo nosso, trabalhando com um público, e criança é uma coisa, adolescente é uma coisa, adulto é outra. Adulto compromissado é um bicho diferente. Ele sabe entregar resultado. E isso que você fala, Kuber, culmina num dos grandes benefícios que a gente chama na psicologia humanista da aprendizagem significativa. Você aprende realmente algo de valor que tem a ver com o teu mundo, que se aproxima da realidade. A partir do momento em que você cuida nessa de buscar a resolução do problema, você se envolve a ponto de aproximar a tua realidade. E essa é a aprendizagem significativa, a que foi comprovada como mais eficaz. Que magnífico saber disso. Ó, agradecemos desde já a Jussara, tá participando, dizendo boa tarde. O Ícaro, o Nicolas. Nossa, quanta gente! Alex. Ó, tem até um britânico na live. O Reni, sabia? Reni Franzon, diretamente de Londres. Perfeito. Foi lá com ele que eu tive a oportunidade de conhecer Londres. Agradeço muito ao Reni. Ele trabalha, inclusive, com isso lá em Londres. Fica aí uma dica para quem quer ir para Londres. Camila, Tavares, Dani. Enfim, agradecemos a participação de todos. Quem quiser fazer alguma pergunta, agora é a hora, né, Kubert? Ó, vem uma aí. Vera, Júlio, Fabi. Isso que você colocou, Ju, é importante demais, essa questão de aproximar de conteúdos reais. É um dos elementos que a gente trabalha. O adulto ele precisa muito disso. Estar conectado com coisas que façam sentido para ele, tanto no campo pessoal quanto no campo profissional, que ele vive em si, porque você aprende por assimilação, né? Você se vê no conteúdo. Então, aquilo te traz uma riqueza, uma naturalidade no processo de aprendizado. Isso mesmo. Então, Kubert, que mensagem final você deixa para o povo aí que participou aqui com a gente ou que vai assistir depois a nossa live? Deixa eu pensar aqui. Ó, eu sempre penso assim,
Quando a pessoa entende que inglês não é um fim, é um meio, ou qualquer habilidade não é um meio, as coisas se tornam muito mais fáceis. E estar decidido, estar compromissado. Né? O tempo não espera, nós temos nossas próprias reflexões, mas o tempo está passando. Ele não quer saber muito das nossas angústias, né? Ele está passando. Eu vou aproveitar e ampliar essa tua mensagem final para todas as esferas da vida, né? Assim, quando a gente foca muito no fim, uma vida por desempenho, vou ver se eu vou tirar 10, vou ver se eu vou passar ou não vou passar, fica muito mais angustiante, né? Quando você foca naquilo como um processo, um meio, em cada passo dado, cada exercício feito, cada palavra nova que aprendeu e adequou ao seu mundo, né? Aí é que a coisa acontece, aí é que a pessoa cresce. Perfeito. Aprendi muito contigo hoje, Cooper. Gratidão. Eu que agradeço aí pelo convite. Estou te apanhando um tiquinho na live de maneira um pouco improvisada, parecia aqui de cabeça raspada, né? Mas te agradeço demais o convite, as pessoas que estiveram presentes também. Quem quiser conhecer um pouco melhor do projeto nosso, né, da Wiser Educação, pode me chamar no Instagram, e lá na minha bio tem meu WhatsApp, pode me puxar lá que a gente conversa sobre. A Ju também aí tem um trabalho fantástico de psicologia humanizada. Já até conversei um pouquinho com ela também sobre meu menino, né? Acompanhada aqui por um psicólogo humanista também, que é bem interessante. Mas eu agradeço demais, pessoal. Obrigadão aí. Então, você aprova psicologia humanista. Aí, ó, gente. Tem mais uma prova de valor aí, gente. Vale a pena conhecer mais sobre. Então, vale sim. E tem um telefone também, Cooper, se o pessoal quer entrar em contato contigo pelo WhatsApp? Tem sim. 35 98812 1467. Beleza, porque essa live também a gente vai pôr no YouTube, né? E no Face. Então, quem não tiver aí o teu. Até legal. Porque quem quiser colocar. O teu nome também parece ter uma pegada de inglês, né? Então. Esse nome meu, mas quem quiser colocar, se você quiser, Ju, colocar meus dados lá, o meu LinkedIn, meu Instagram, WhatsApp, fica à vontade. Boa. Pode me puxar que eu converso com todo mundo. Pode chamar no pessoal. É isso aí. Cara, muito obrigada mesmo pela disponibilidade de tempo de estar aqui compartilhando com a gente uma escolha muito favorecedora para as pessoas realmente crescerem e escolherem viver bem. Até a próxima, então, trabalho. Tchau, gente. Abraço. Tchau a todos os presentes. Até a próxima live.